ao dizer que não é terra que resolve o problema indígena do país. Se assim fosse, os remanescentes de Raposa Serra do Sol estariam felizes. Ao contrário, estão na miséria, passando fome, abandonados, arrastados por aquelas terras, andando até 100 quilômetros a pé. Nunca mais se viu uma ONG naquele lugar a dar a mão para um pobre, ou levar um alimento, ou mesmo a FUNAI, com assistência sequer de médica ou de alguma espécie. Quando virem uma autoridade federal, estadual ou municipal falar nesse país, que se demarca terra nesse país, para se ajudar em alguma comunidade indígena, é mentira, é falsa, é desumana. Eu visitei diversas aldeias desse país. Eu andei nas aldeias chavantes, e ao adentrar, eu nunca vi um pé de couve plantado para tratar de um índio, uma vaca para fazer uma mamadeira com o índio, uma galinha para botar um ovo. Se persistir esse modelo de administração indígena nesse país, administrada por essa famigerada FUNAI, tutelada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, daqui a 5, 10 anos, todos os indígenas estarão nos grandes centros, drogados, viciados em craques. Suas filhas estarão prostituídos, canto a canto da cidade, para vergonha de todos os administradores brasileiros. Faça desta reunião hoje, dessa audiência pública, um marco para este país. Dê-se a mão, procure todos os segmentos sociais desse país, bata de porta em porta, esclareça o que está havendo nesse país hoje, passe a história limpo. Nós, como produtores, que respondemos hoje por 30%, aproximadamente 30% do PIB, sem contar os nossos produtos que saem das agroindústrias, que consumimos, daí nós vamos para mais de 50%. Nós temos o direito, o dever de sermos respeitados nesse país, de termos paz para produzir. É inconcebível hoje uma portaria ter mais força do que um princípio constitucional maior. Como é que iremos administrar esse país? Onde queremos chegar? Aonde esse povo, esse ministro da Justiça quer chegar? Porque isso é ordem pessoal dele e da Secretaria-Geral da Presidência. Quer chegar com esse país trazendo ordem, desordem, quer dizer, no meio, semeando ódio entre brancos, índios e não índios, onde se tinha paz. É histórico nesse país. Todas as vezes que os governos viraram as costas para os indígenas, foram nós que os sustentamos, nós que tratamos deles. Não morreram na miséria até hoje, porque nós, produtores, não deixamos. E nós não vamos deixar. É obrigação nossa, são nossos irmãos. Agora jogar um contra o outro, fazer a covardia de primeiro criminalizar o branco por uma omissão do governo. São homens desprovidos de espírito público, de políticas públicas competentes. Esta classe social precisa responder pelo papel que ela representa. Nós somos capazes de determinar nas eleições vindouras quem serão nossos representantes. Antes, pois, temos a obrigação de fazer isso. Ou seremos passados pela história por nossos filhos como os covardes, que tivemos oportunidade na mão de fazer e não fizemos. Pois bem, a minha missão aqui hoje, ao falar de Raposa Serra do Sol, é dizer o desserviço que o ministro Aires Brito prestou a esse país, contrariando a determinação do Exército, das Forças Armadas, colocando o território nacional em risco, dizendo o quanto é perigoso uma reserva contínua daquela divisa com diversos países. Uma irresponsabilidade. Lembro-me quando o governo do estado do Mato Grosso, 2 senadores, eu e um deputado,
e nosso advogado, tivemos uma audiência com o ministro Aires Brito, onde ele havia cassado o nosso direito de permanecer na área sul-sul, baseado em 3 mentiras do Ministério Público, o qual vive prevaricando, faltando com a sua obrigação. Já que ele está brigando aí para investigar, para ter o poder de polícia, e não cumpre a sua obrigação para o qual foi criado, de ser o guardião da Constituição. Eu chamo hoje as falas. Venho investigar o que está acontecendo aqui hoje. Eu daria a mão aos senhores, mostraria o documento de canto a canto nesse país, a vergonha que está acontecendo por culpa dele, que está induzindo o judiciário a ele. E o ministro Aires Brito nos diz o seguinte: nos cassou o direito de permanecer na área baseado em 3 mentiras do Ministério Público. Quando nós documentamos e relatamos a ele 2 mentiras, quando eu fui falar a terceira, ele me disse o seguinte: não precisa falar. Eu tenho a minha convicção pessoal. Eu sou contra branco, sou a favor de índio. Não vou dar. Depois virou para o governador e falou assim: o senhor é da base aliada do governo? O governador falou que era do PMDB. Ele descortinou o gabinete dele, nós demos de cara com o Planalto. Ele falou assim: atravessa a esplanada, vai lá, traz um pedido lá para cá que eu dou. Isso é papel do presidente do Supremo Tribunal Federal dizer, que julgava por convicções próprias, ou daria o ganho para nós se viesse o pedido para nós. Depois, a maioria diz que os poderes são independentes. Mas hoje ele está aposentado, e nós temos um outro no seu lugar. E creio que esse para a justiça. Estamos no nosso embargo a ser julgado, tenho fé em Deus que voltaremos. Mas a covardia que foi feita a nós, eu fico indignado porque eu vi a televisão e eu vi que aqui em Mato Grosso do Sul chegou-se a Polícia Federal com mandado, não foi? De cumprimento, que eles tinham ganhado a reintegração de posse. Lá para nós tinham mandado para desocupar a área. Cumprimento provisório de sentença. Não foi, está na segunda instância ainda. E o pessoal colocou lá o Exército, estava participando da Força de Segurança Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. E eles diziam o seguinte: mandato judicial não se discute, cumpre-se. Concordo? É lei? A ordem tem que ser mantida. E tiraram aquele povo na maior covardia do mundo. Até um pula-pula no Natal, que as crianças estavam brincando, eles passaram de avião, jogaram bomba dentro das crianças dentro. Pegaram aquele povo, jogaram dentro do caminhão com criança, papagaio, cachorro, tudo junto, e jogaram no meio da rua. Eu enterrei 8 companheiros de suicídio, 4 homicídios, 35% dos casais se separaram. Hoje está tendo lá, semana passada, 2 velhinhos, foi pego a laço, amarrado por chumbo psicótico. Você vai lá hoje na beira da estrada, o pessoal debaixo de uma lona, você vê uma criança descer de uma rede, como eu vi, juntar na saia da mãe e puxar e quase despir ela, querendo um copo de leite e não tem quem dar. E era um povo próspero, que nunca dependeu de um centavo de governo. Nós tínhamos lá Escritura Torres, Regis Torres, que é a modalidade inquestionável de direito agrário de propriedade, onde a União recebe um seguro para garantir a integridade do bem, mas não fala. E foi se cumprido. Agora aqui, quando foi cumprir a determinação de tirar os indígenas e dar a terra de quem de fato é, o que eles fizeram? Prenderam a família do proprietário, os seus filhos. Quer dizer, existem 2 maneiras de cumprir mandato. Existem 2 justiças. Existem 2 constituições. Ou é uma só? A um tira-se tudo quando é favorável ao índio. E quando não é, prende a família de quem conquistou esse direito da justiça. Quero dizer aos senhores que eu estou aqui para avisá-los que irei em todo canto desse país. Nunca mais irão fazer outra Sueli Sul no país. Nós não deixaremos. Eu confesso aos senhores que dê a mão
em todo o segmento social. Vi muito dinheiro, porque não nomearam um tiro, eu brigo, eu tiro, eu mato. Não faz. Eles tiram. Chega com um aparato que você nunca viu. Para combater guerrilhas não fazem isso. Lá nos bandidos do Rio de Janeiro, São Paulo, para pegar produtor, para pegar quem produz, eles fazem. Implantaram nesse país, infelizmente, uma ditadura civil pior do que a militar. Porque a militar persegue bandidos, que são quem estão comandando esse país hoje. Infelizmente. E a civil coloca os órgãos constituídos a perseguir homem de bem, que produz, que alavanca esse país, que cria dinheiro, emprego, que faz tudo para esse país, tratado como marginal. Nós não temos sequer uma política de produção constante. Ano a ano nos repique e dá uma migalha para cada um de nós produzir. Nunca vi uma barbaridade dessa. Nós estamos prontos. A sociedade hoje está pronta a reagir a isso. E eu estou com vocês. Aonde vocês precisarem, eu estarei de mãos dadas a impedirmos que isto não aconteça mais. Nós iremos trabalhar no Congresso Nacional, no Senado, iremos atrás de ministro, aonde for. Mas se eles não resolverem, a classe produtora vai resolver.